De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações. Alô, você, com muita satisfação que eu estou participando dessa conferência missionária da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. E o tema que foi me dado para falar aqui é exercendo a compaixão durante a pandemia. E eu quero, então, em primeiro lugar, ler para você um versículo da Palavra de Deus, que está aqui em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Quando Jesus, então, ele faz o seu sermão profético, diz aqui, Lucas, capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, em primeiro lugar, para a realidade das pandemias. E a palavra pandemia não aparece especificamente no texto bíblico, mas Jesus usa aqui a expressão epidemia como peste perniciosa. Ou, noutra tradução, seria aquela peste que traz sofrimento, morte e fome. E é tão interessante porque quando a Bíblia fala aqui que haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, significa que o contexto onde acontece essas tragédias, e principalmente as epidemias, que a gente chama hoje de pandemia, né? Nós estamos com essa questão do coronavírus, tratando dessa matéria e se chama pandemia, porque está alcançando o mundo inteiro. Mas eu queria destacar, porque nós que cremos no ensino bíblico de Jesus Cristo, conforme aqui o sermão profético, essas epidemias, elas acontecerão normalmente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Certo? Então, a epidemia, ela aconteceu, acontece, e até o fim do mundo, até a segunda volta de Jesus, as epidemias, elas acontecerão, como os terremotos e como também a fome. A grande pergunta que se faz nesse momento é qual é a origem da pandemia. E aqueles que acreditam assim na versão, né, mais revanchista da história, diz que essa pandemia, o coronavírus, é um vírus que foi produzido em laboratório, né, e foi disseminado pelo mundo pelos chineses. Isso aí é a teoria da conspiração. Mas quando você vai para a Bíblia, você descobre que essas epidemias, elas estão sob o controle de Deus. E a gente lê, né, em vários textos da Bíblia, onde Deus manda epidemias. Vamos pegar o texto mais conhecido, que está lá em Êxodo, quando Deus vai tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, diz claramente lá que Deus enviou 10 pragas, que a gente poderia entender hoje como 10 epidemias, que vieram para trazer uma desmoralização dos deuses egípcios. Ali houve um confronto entre o Deus de Israel contra o panteão egípcio.
E é muito interessante observar, porque a própria Bíblia diz aqui, né? O próprio texto bíblico diz que foi Deus que mandou essas pragas para o Egito. Né? A razão, ou a origem, porque essas epidemias aconteceram, a origem é divina. São, assim, uma espécie de juízos de Deus, julgamentos de Deus para uma nação, principalmente por essa nação tão poderosa na época e que escravizava, que explorava, que destruía outras nações. Você vai descobrindo que até mesmo no contexto do povo de Deus, quando o povo estava rodando no Egito, ou quando saiu do Egito e no deserto, antes de chegar em Canaã, nós temos o fato de que Deus uma vez mandou, por causa da desobediência do povo, uma epidemia, uma praga de serpentes. E essas serpentes, elas morderam o povo e mais de 60 mil pessoas morreram naquele dia. E aquela epidemia foi enviada por Deus especificamente para punir, para julgar, disciplinar a nação de Israel. A mais famosa das epidemias, ou das pestes, ou das pragas, foi aquela que aconteceu na época que Davi, ele reinava sobre Israel. Ele era o segundo rei da monarquia de Israel. E ele resolve fazer um censo. E Deus, infelizmente, não autorizou ele fazer aquele censo. E ele fez, de uma certa forma, para enaltecer a sua pessoa. E diz que Deus mandou um anjo. E esse anjo, numa só noite, matou cerca de 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. Então, resumindo o que eu quero dizer aqui, as epidemias, as pandemias, as pestes, as fomes, elas sempre existirão. Essa que nós estamos vivendo hoje, de forma mundial, elas se repetirá, ou outras acontecerão até a vinda de Jesus. Nós não estamos livres das chamadas epidemias ou pandemias. Deus está no controle de todas essas coisas. E, ao mesmo tempo que serve de juízo, de julgamento, serve também para que nós possamos, como igreja, como crentes, exercer aquilo que a Bíblia chama de compaixão, a prática da misericórdia. E aí eu queria, à luz do Evangelho, trazer um texto muito interessante, que está registrado, ou que registra um fato do ministério de Jesus, que é chamada de a primeira multiplicação de pães e peixes. E é tão interessante porque as pessoas estavam correndo atrás de Jesus por causa dos seus ensinos, por causa dos seus milagres, por causa das suas pregações. E Jesus então tenta fugir, e diz aqui, Mateus capítulo 14, que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Preste atenção, que aqui as multidões que vieram de várias cidades, de várias aldeias, elas corriam atrás de Jesus por causa das suas enfermidades, das suas necessidades. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação prática, ou tirar uma lição fundamental, é que, às vezes, Deus manda o sofrimento, manda a pandemia, manda as doenças, justamente para que nós reconheçamos a nossa fragilidade e busquemos a Deus.
Se você observar o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo de março até hoje, com essa pandemia do coronavírus, todas as nações, né, que foram alcançadas por esse vírus estão de cócoras. Toda a ciência, todo o conhecimento, todo o poder econômico, todo mundo sendo, de uma certa forma, prejudicado por causa dessa situação. E alguns endurecem o coração, alguns continuam na sua insensatez, mas essa pandemia, ela é um sinal não somente do juízo de Deus, mas da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, mostrando para mim e para você que nós precisamos dele, que nós precisamos de Jesus. E aqui você pode observar que as multidões vieram de todas as maneiras, de todas as formas, atrás de Jesus, ao encontro de Jesus. Eu já tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que, por causa de tudo isso que está acontecendo, está se voltando para Deus, está se voltando para a igreja, está revendo os seus conceitos espirituais. Então, essa é a primeira lição, né? Segunda lição que eu aprendo nisso aqui, diz no versículo 14, que Jesus viu essa grande multidão e diz assim, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então preste atenção, esse verbo compadecer, ele é um verbo que revela o sentimento mais profundo do coração de Jesus pelas pessoas que estão sofrendo. Jesus, ele é conhecido e é descrito na Bíblia como homem de dores, de homem que aprendeu com seus sofrimentos. Aliás, quando houve a morte de Lázaro, Jesus chorou. Jesus chorou. Então, aqui nesse texto, nós observamos que todo o sofrimento que as pessoas estão passando, todas as angústias, todas as perdas, isso, de uma certa forma, afeta o coração de Deus, afeta a natureza de Deus, no sentido de gerar compaixão e misericórdia na minha vida e na sua vida. Então, eu quero dizer para você que Deus, ele sente a sua dor, ele conhece o seu sofrimento e ele está pronto a curá-lo, ele está pronto a sará-lo. Aliás, pior do que o coronavírus, o maior problema que nós temos é o pecado. E o pecado, ele não tem cura humana. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados e curar as nossas enfermidades. Mas eu quero, em terceiro e último lugar, deixar aqui para você uma terceira lição que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Diz que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha que coisa linda. Aqui, Jesus, vendo as multidões, vendo o sofrimento das multidões, vendo as necessidades, e aqui a necessidade é de pão, de comida. E nós estamos tendo uma experiência aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, desde quando começou a pandemia, a quantidade de famílias que estão prejudicadas no seu emprego, no seu trabalho, principalmente aquelas pessoas autônomas. E essa pandemia criou uma oportunidade muito grande de prática da compaixão, de prática do amor. E nós estamos aí com uma campanha de cestas básicas, estamos chegando aí ao alvo de 30 mil cestas básicas,
uma grande oportunidade que nós estamos tendo de levar alimento, comida para as pessoas que estão passando necessidade. Então, se nós olharmos para o que está acontecendo hoje, aí em Manhuaçu, aqui em São Paulo, em qualquer lugar onde as pessoas estão sendo atingidas por essa pandemia, você observa que há uma crise também econômica, uma crise financeira, uma crise de emprego, uma crise de necessidade. E aí eu queria desafiar você, desafiar a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, desafiar a Igreja Evangélica, os irmãos desse momento, para fazer o que Jesus manda aqui, dai-lhes vós mesmos de comer. E o que eu acho interessante aqui é que Jesus sabe que nós não temos condições, que os nossos recursos são poucos. E o que ele quer fazer é justamente despertar em nós essa compaixão para que através de nós ele possa suprir a necessidade dessas pessoas. É muito interessante porque em 4 meses nós arrecadamos quase 700 mil reais em cestas básicas. A gente não tem esse dinheiro, a gente não teria esse dinheiro. Mas Deus mandou, e Deus manda. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E se você, como diz a Bíblia, tapar o ouvido ao clamor do necessitado, do pobre, um dia você vai clamar e ninguém vai ouvir. Então eu quero deixar esse grande desafio missionário agora, nessa semana que vocês estão tratando de missões, a grande oportunidade que Deus está nos dando através dessa pandemia para que a igreja mostre o amor de Deus através das boas obras. Tiago diz, mostra-me a tua fé pelas obras. Então eu quero deixar essa palavra aqui, e eu sei que vocês vão discutir esse assunto, haverá um debate agora, mas eu queria deixar essa introdução aqui para que vocês possam fazer uma reflexão sobre a oportunidade que Deus está nos dando como igreja, como crentes na sociedade hoje, para exercermos a compaixão e suprirmos as necessidades das pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida.